Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Edilson Neres, eu sou professor de língua inglesa na rede estadual de São Paulo. Primeiramente agradeço a todos vocês por estarem sempre participando e é muito bom ter esse feedback aí por parte dos inscritos no canal. Na aula de hoje nós vamos abordar um tema que eu acho bem interessante, eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida, que são as question tags. Question tags também podem ser chamadas de tag questions. Algumas pessoas usam o termo question tags, outras pessoas utilizam o termo tag questions. Então, o que vem a ser uma question tag? Na verdade, são pequenas perguntas que aparecem no final das frases e tem como intuito confirmar o que foi dito anteriormente. Eu estou usando aqui esse termo no final das frases, porém pode vir depois de uma oração, pode vir depois de um período simples, de um período composto, não importa. O importante é que sempre virar no final. São perguntas que sempre aparecem no final desses enunciados. A estrutura de uma question tag ou de uma tag question, na verdade é bem simples, pessoal. Não tem mistério. A gente vai ter um enunciado. Eu tenho uma vírgula depois desse enunciado. E depois dessa vírgula eu entro lá com a minha question tag. Um verbo auxiliar mais o sujeito. Que sujeito? É sempre o sujeito que se refere lá no enunciado. É o sujeito que está envolvido dentro do meu enunciado. Na verdade, a perguntinha que fica lá no final é sempre formada por um verbo auxiliar e por um sujeito. Até aí, não tem mistério. Eu vou ter um enunciado, esse enunciado pode ser negativo, afirmativo, pode ser uma oração, pode ser uma frase, pode ser uma sentença, pode ser um período simples ou composto, pode ser o que seja lá o que for, eu vou ter esse enunciado, depois eu venho com a question tag no final. A principal característica de uma question tag ou de uma tag question, o meu enunciado estiver utilizando a forma afirmativa, a minha question tag estar utilizando a forma negativa. Enunciado na afirmativa, question tag na negativa. E o inverso também acontece. Se aparecer um enunciado na forma negativa, é certeza que a minha question tag estará na forma afirmativa. Ou seja, um é o oposto do outro. Enunciado afirmativo, question tag negativa. Enunciado na negativa, question tag na forma afirmativa. Isso é uma característica da question tag. É importante que você entenda isso. Um está afirmando e o outro está negando. Um está negando, o outro está afirmando. Para facilitar, vamos pegar um exemplo bem simples. Esse enunciado aqui. You care about me. Don't you? You care about me. Don't you? Eu tenho um enunciado. A tradução disso aí é: você se importa comigo? Não se importa? Ou seja, você se preocupa comigo? Não se preocupa? Eu tenho um enunciado aqui, you care about me. Você se preocupa comigo. Estou usando a forma afirmativa, aí eu vou ter a vírgula. E o que está lá no final, pessoal, o que vai aparecer ali no fim, don't you, é o que eu vou chamar de question tag. E perceba que essa question tag está na negativa. Por que eu estou usando don't you ali na negativa? Porque pelo fato de ser uma question tag, essa question tag está lá na negativa porque o meu enunciado está na forma afirmativa. Eu tenho you care about me e como nós podemos ver ali, a question tag é formada por um auxiliar na negativa, mas o sujeito que é you. E you eu já sei que é meu sujeito porque ele aparece lá na frente, lá you care. Esse é o sujeito do enunciado, então ele vem para cá, para minha question tag. Eu tenho um don't, um auxiliar do mais not, que está contraído ali na negativa, mas você vai me perguntar, ué professor, cadê o do lá na frente? Pessoal, é muito importante isso aqui, ó. Prestem atenção. Eu penso que question tag não tem dificuldade. Não existe dificuldades nas question tags. E se existe alguma dificuldade, com certeza a dificuldade está em entender a jogada entre os auxiliares. Percebam que o termo you care about me, ele não tem um auxiliar ali. Mas na verdade, pessoal, existe um auxiliar ali. Ele tem um do ali entre you e care. Existe um do. Existe um auxiliar do. Esse auxiliar, pessoal, o auxiliar do, ele é um auxiliar bem curioso porque ele não costuma aparecer nas afirmativas, mas ele é obrigatório tanto na negativa como na interrogativa. Quando eu vou fazer uma pergunta
Por exemplo, essa mesma pergunta aí, se eu vou perguntar se alguém você se importa comigo? Se fosse só essa pergunta, do you care about me? Eu usaria um do lá na frente do you. Do you care about me? Esse do iria aparecer lá na frente. Na interrogativa, eu preciso inserir esse do. Na negativa, se eu falar assim, você não se preocupa comigo. Na negativa, esse do também é obrigado. Eu diria, you don't care about me. Ele ia aparecer ali. Agora, nas formas afirmativas, o auxiliar do é interessante. Ele não costuma aparecer. Na verdade, ele existe. Seria, you do care about me. Mas as pessoas não costumam usar esse do. A gente não costuma mencionar, a gente não costuma escrevê-lo. A não ser que eu queira ser enfático. Se eu quiser ser enfático, eu coloco ali um do. Mas, por via de regra, por costume, as pessoas não usam o auxiliar do antes do verbo nas afirmativas. Mas quando você pegar um caso assim que não tem um auxiliar, pense na negativa que você vai ver que geralmente é o do. O do é o cara que sempre está escondido na afirmativa. Então, se eu tenho um enunciado ali, you care about me, tá afirmativo, a minha question tag vai ser o auxiliar. Quem é o auxiliar? Eu já sei que é o do, que está lá, que não está aparecendo, mas sei que é ele. Ele aqui entra como don't na minha question tag. E o sujeito, que é o you, vai aparecer aí também no final, fechando a minha question tag. Você se preocupa comigo? Não se preocupa? Esse não se preocupa seria a minha question tag. Em português também a mesma coisa. Em português a gente chama isso aí de partícula questionativa. Essa partícula questionativa é o mesmo caso. Eu tenho um enunciado afirmativo e na pergunta no final eu faço usando uma negativa. Você se preocupa comigo? Não se preocupa? Não se preocupa? Vamos imaginar esse mesmo caso e jogando ele aí para negativo. Vou jogar o enunciado para negativa e provavelmente a minha question tag vai ficar afirmativa, que seria mais ou menos isso aqui, ó. You don't care about me. Do you? Você não se preocupa comigo. Se preocupa? Você não se importa comigo. Se importa? Estão percebendo? Agora a negativa foi para lá, para o enunciado, e a question tag ficou aqui afirmativa. Então é uma em função do inverso da outra, pessoal. Não tem segredo. Aí, no caso do enunciado na negativa, fica mais fácil montar, porque eu já sei que o enunciado está usando um don't ali. Eu já sei que um don't é um do mais not. É uma negativa. Na minha afirmativa aqui, provavelmente, eu for montar minha question tag aqui, eu vou ter um do afirmativo e o sujeito que é you. Então, assim, percebam lá, o enunciado está na negativa, eu vou ter a minha question tag usando um auxiliar na afirmativa, no caso o don't vira do aqui, e o sujeito, que é you, que está lá na frente, vem para cá para o final, antes do ponto de interrogação, fechando aí a pergunta e fechando a minha question tag. Não tem mistério, né, pessoal? Eu acredito que o grande problema sempre está na questão referente ao verbo auxiliar. A jogada entre auxiliar que fica difícil. Por isso, eu vou deixar aqui uma lista com os auxiliares mais importantes, assim que eu considero os mais importantes, os que são mais utilizados. Existem outros verbos auxiliares, mas eu vou usar esses aqui como exemplo e vamos dar uma retomada neles aqui, que eles são os mais importantes, os mais utilizados. Eu tenho um auxiliar do, que geralmente é um auxiliar muito comum, tanto usado para fazer pergunta, usado para fazer negações, e nas afirmações ele é o cara que sempre vai estar escondido, muito cuidado com ele, né? A negativa é don't. Percebam que a negativa é sempre o auxiliar, eu tenho um N, um apóstrofo e um T, N apóstrofo T, sempre don't. Sempre vou fechando com N apóstrofo T, eu fecho ali a negativa do auxiliar. Existem algumas exceções, calma aí que eu vou mostrar para vocês. O does, cuidado pessoal, does é também muito cuidado com esse cara, porque ele é o auxiliar que se refere à terceira pessoa do singular, ou seja, sempre que eu usar pronome ele ou pronome ela, ele ou ela, ou pronome, no caso, o pronome neutro it, o inglês é neutro, caso eu estou falando neutro em relação a gênero. Mas o it também vai usar does. E a negativa dele é doesn't. O can é um verbo auxiliar muito usado aí para
no sentido de poder, a gente usa no sentido de, pode ser para permissão, numa forma informal, mas geralmente ele é usado para habilidades, né? Quando você pode fazer uma coisa, que você tem a habilidade de fazer alguma coisa. Temos o will também, que é um verbo auxiliar que vai fazer a função de converter verbos para o futuro. Aí vem uma coisa interessante, que o will não segue a regra dos outros na negativa. Eu não coloco um N depois dele, um apóstrofo e um T. Eu tenho o N, um apóstrofo e o T, mas não depois da palavra will, literalmente. Eu tenho want. Acredito que essa diferença seja por questão de dicção, de fala. Eu acho que não ficaria viável falar will want, colocar uma consoante N depois ali de dois L's. Não ia ficar uma coisa legal. Acredito que seja esse o motivo da palavra want, que vai ser a negativa de will. Memoriza isso aí, meu. Want no lugar de will, que é a mesma coisa. Ou eu uso want, ou você pode usar will not. Mas geralmente as pessoas costumam usar os modais na negativa contraídos. Ele é pouco utilizado na forma comum. Eles geralmente são contraídos. Eu tenho would e tenho could, que na verdade são dois verbos que têm uma função de converter os verbos da língua inglesa para o equivalente ao futuro do pretérito em português, né? São dois verbos muito usados aí. O to be, pessoal, é importante tomar cuidado com o to be, que o to be também exerce a função de verbo auxiliar, né? Ele entra no lugar dos verbos auxiliares em determinadas situações que envolvem verbo to be. Então seria a mesma coisa, a negativa dele é sempre o to be mais not ali, ou se não contraído também, beleza? E o have e o has, né? Eu gosto de falar has, mas quem tem um inglês mais americanizado vai falar has. E cuidado aí também que assim como does, o has também sempre vai se referir à terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela. Muito cuidado aí com esses dois caras aí, o does e o has, beleza? Então é importante tomar cuidado com esses dois camaradinhas aí. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho um you will help me, ou seja, você vai me ajudar. A minha question tag seria assim, não vai? Se eu tenho lá, você vai me ajudar, tá afirmativo, eu teria um negativo lá no final fechando a minha question tag. Não vai? Como seria esse não vai? Como que eu vou montar esse não vai? Qual é a estrutura mesmo de uma question tag? É um verbo auxiliar mais o sujeito. Esse meu auxiliar estará na negativa se o meu enunciado estiver na afirmativa e vice-versa. Se meu enunciado estiver na negativa, eu vou trazer esse auxiliar para cá na afirmativa. Você vai me ajudar, não vai? Perceba que o enunciado aí é afirmativo. Então a minha question tag tem que ser não vai. É negativa a minha question tag. Qual é a negativa do verbo will? É o will not. Mas lembram-se? Eu falei, o will, ele é diferente dos outros. Na contração da negativa dele é diferenciado. Bom, de cara eu já sei aqui que o sujeito é you. Então eu já vou deixar até o sujeito aqui. Só preciso do auxiliar. Meu auxiliar eu sei que vai ser negativo. Qual é mesmo o negativo do meu auxiliar? O will é want. You will help me. Want you? Você vai me ajudar, não vai? Você me ajudará, não ajudará? Beleza? É assim que fecha. A gente consegue fechar essa question tag. Vou pegar um outro exemplo aqui agora usando um verbo to be. I am not angry. I am not angry. Eu estou deixando os auxiliares todos por extenso. Geralmente esses caras aí vão sempre aparecer contraídos. Mas eu vou deixar eles aqui por extenso para ficar mais fácil o nosso entendimento. Aí eu tenho ali um to be, pessoal. A minha question tag é assim. I am not angry. Na tradução disso aí, eu não estou zangado. Eu não estou com raiva. Eu não estou zangado. Estou? I am not angry. I am not angry. Zangado é angry, com raiva, angry. I am not angry. E mais seria minha question tag. Por quê? O sujeito é I. Eu vou voltar meu sujeito lá para o final da frase e eu vou ter o verbo auxiliar.
Se o am tá ali not, eu já tenho ali o to be na negativa, ele vem para cá positivo, ou seja, am I? I'm not angry. Am I? Am I? Perceba que não tem muito mistério. Traz o auxiliar para cá, se está negativo ele vem afirmativo e coloca o sujeito de volta. Agora vamos pegar um aqui usando o auxiliar can. She can't do it. Ou seja, ela não pode fazer isso. Ela, de repente, é no sentido de conseguir. Ela não consegue fazer isso. A minha question tag seria: consegue? Ela não consegue fazer isso. Consegue? Ela não pode fazer isso. Pode. She can't do it. Como seria? Eu já sei que o meu sujeito é she. Ele vem para cá, pro final da question tag, entra um she, vai entrar lá. E como fica o auxiliar? O auxiliar eu estou usando um can't. Can't. Se eu tenho can't ali, eu vou usar um can aqui do lado de cá. Está negativo, ele vem na afirmativa para cá. Can she? She can't do it. Can she? Ou seja, ela não pode fazer isso. Pode? Agora vamos pegar um exemplo um pouquinho mais trabalhado. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo. Porque eu tenho aqui um sujeito composto. Eu vou usar Paul and John play the guitar. Paul and John play the guitar. Paul e John tocam guitarra. Tocam guitarra. Essa é a tradução. Não tocam, já que meu enunciado ali está na afirmativa, eu vou usar a minha question tag na negativa. Não tocam. Paul e John tocam guitarra. Não tocam. É claro que nós sabemos aí que o Paul é o baixista da banda e o John é um guitarrista, mas o Paul também toca guitarra, né? O Paul é um ótimo guitarrista, nós sabemos disso também, né? Ele toca. Mas a resposta fica a critério de vocês, beleza? Eu quero montar minha question tag. O que importa aqui para mim é a question tag. Não quero saber se o Paul e o John tocam ou não tocam, mas eu quero montar a minha question tag. Paul and John play the guitar. O enunciado está afirmativo, eu já sei que meu auxiliar vai estar na negativa. Aí aqui nós temos duas situações. Uma é aquele cara que não gosta de aparecer nas afirmativas, mas ele sempre, aquele cara que eu me refiro, o auxiliar. Camaradinha que não gosta de aparecer na afirmativa, mas ele sempre estará na negativa e na interrogativa ele vai estar. E aqui vai ser uma interrogativa negativa porque lá na frente é afirmativo. Quem é o auxiliar? Quem é? É don't. É o don't. Vai ser o don't. É o do que não está aparecendo. Eu poderia falar assim: Paul and John do play the guitar. Eu poderia falar isso, mas ele fica omitido, não há necessidade desse do estar lá na frente. Mas aqui na negativa e na interrogativa, ele tem que aparecer. Ele aparece aqui como don't. Aí, pessoal, nós temos o sujeito. Vamos fechar com o sujeito. Auxiliar mais sujeito. Quem é o sujeito? Paul and John. Tomem cuidado, pessoal. O Paul and John vão ter que virar um pronome pessoal, certo? Eu não posso na question tag colocar os sujeitos compostos. É um sujeito composto, mas quem na linha de pensamento para pronome pessoal, quem é Paul e John? É eu? Paul e John é ele? Paul e John é nós? Quem é Paul e John? Eles. Né? É o pronome pessoal que vai substituir esses dois nomes aí é o pronome eles. Como é que é eles em inglês? É they. Então, don't they. Paul and John play the guitar. Don't they? Ou seja, não tocam. Paul e John tocam guitarra, não tocam? Seria esta a question tag para esse caso aí. E se o sujeito fosse simples? E se eu não tivesse Paul and John? Vamos lá, vamos estudar esse caso aí. Eu tenho Paul plays the guitar. Está na afirmativa, então já sei que meu auxiliar estará na negativa lá ao final da frase. E quem é esse auxiliar? Percebam que é aquele camarada que não gosta de aparecer novamente, né? Ele não aparece ali, mas ele vai aparecer lá no final. É o do, só que aí temos uma outra questão. O do, no caso, o meu sujeito aqui é Paul. Quem é Paul? Na linha de pensamento entre pronomes pessoais eu não posso colocar Paul. Preciso colocar o sujeito em forma de pronome pessoal. Eu vou trocar Paul pelo pronome ele. Ele, que é he. Quem é o auxiliar de here? É do? Não posso usar um do, né, pessoal? Eu tenho que usar does. Agora, seria does se fosse afirmativo aqui. Eu não posso ter afirmativo aqui, que lá atrás já está na afirmativa. Então, aqui, no final,
eu tenho que ter um auxiliar na negativa. Então seria o doesn't. Doesn't he. Paul plays the guitar. Doesn't he? Paul toca guitarra. Não toca? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que Paul possa tocar guitarra. Apesar de ele ser baixista, bom, acredito que ele toque. Mas aí a resposta fica a seu critério. Se a resposta for positiva, yes, he does. Se a resposta for negativa, no, he doesn't. Beleza? Percebam que não tem muito mistério. É bem simples. Geralmente, em uma única aula, meus alunos conseguem absorver esse conteúdo. Costuma dificultar a questão dos verbos auxiliares. Se você não tiver domínio nos auxiliares, você provavelmente vai ter dificuldades para montar uma question tag. Mas a partir do momento em que você vai dominando os verbos auxiliares, você vai percebendo que é super tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Vamos fechando essa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não conseguiu absorver o conteúdo, assiste mais uma vez, vai retomando com mais calma, dá uma retomada aí com mais cautela, vai procurando entender melhor a minha explanação, vai absorvendo o conteúdo aí, que você vai perceber que é uma coisa bem simples, é uma coisa interessante dominar, question tags. Fica aí a dica e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, pô, dá um joinha aí, dá uma força. Se inscreva no canal aí, custa nada, dá um apoio aí no canal também, beleza? Deixa aí um forte abraço para todos vocês e até uma próxima, galera. See you guys!